Segundo escreveu São João, capítulo 10, somente uma parte do versículo, ou seja, a primeira parte do versículo. É uma palavra que eu creio de fundamental importância para nós nos nossos dias. Amém, irmãos? João capítulo 10, versículo 10. Só a primeira parte, né? Do versículo que vocês vão abrir. É muito conhecido, eu creio que quase todos sabem dizer de cor, né? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão, irmãos? É o diabo. Essas palavras foi Jesus quem falou. E ele está se referindo ao diabo, não é? Aí a gente vê que na segunda parte do versículo ele diz: mas eu, né, Jesus falando, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus mostrou, não é, o porquê ele veio e o porquê que o ladrão, que é o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Irmãos, nós sabemos, eu li em algum lugar uma estatística que dá conta de que 40 milhões de pessoas no Brasil hoje são evangélicos. 40 milhões de pessoas são evangélicas, que praticam o evangelho, que frequentam uma igreja evangélica. Mas a mesma estatística dava conta também que 80 milhões de pessoas já foram evangélicas ou já fizeram parte de uma igreja evangélica e hoje estão distanciados de Deus. Ou seja, voltaram para a velha vida, voltaram para a antiga vida, tiveram um tempo, ouviram tudo, adoraram, cantaram, até pregaram, e aí voltaram para a velha vida, para a antiga vida. Isso não é para nós nos escandalizarmos, mas é para nós pensarmos nisso. Como temos 40 milhões de cristãos no Brasil, cristãos evangélicos, dos quais nós fazemos parte, não é? E temos 80 milhões que já foram cristãos evangélicos e hoje voltaram para o mundo, abandonaram a vida com Deus. É de nós fazermos uma pergunta para nós. Mas por que se temos 40 milhões nas igrejas evangélicas e 80 milhões já estiveram e voltaram para trás, será que o evangelho não cumpriu com o que promete na vida dessas pessoas? Será que houve alguma falha da igreja? O que falou mais alto no ouvido dessas pessoas que os convenceu largar de Jesus, largar do evangelho e voltar para o mundo do pecado? O que fez elas acharem que o pecado, a perdição eterna, estar na eternidade separado de Deus para nunca mais ver a face de Deus? O que será que fez elas concluírem que valia a pena voltar para trás? Ou então, o que será que poderia ser feito para que o menor número possível de pessoas que vêm para o evangelho voltasse para trás? O menor número possível, né? Nós já tivemos uns encontros, vários nós encontros todos os anos, vários encontros, muitas pessoas já passaram, e praticamente, olha, nós já tivemos 50 encontros, sei lá,
Não acha na história dos encontros 10 pessoas que voltou de lá da mesma maneira que foi. Não acha. Vocês concordam comigo? Os experientes dos encontros? Não acha. Não dá os 5 ou 6 que foram lá literalmente. Meu Deus, me enganei porque vim aqui. O que é isso? Não é isso que eu quero. E voltou igual. Mas os demais todos tiveram experiências gloriosas com Deus. E no entanto, muitos desses que já passaram e tiveram experiência com Deus, voltaram para trás também. Muitos que baixaram as águas do batismo, no momento memorável da vida, para nunca mais esquecer daquela experiência do batismo nas águas, voltaram para trás. Alguns nesse momento se encontram, quem sabe, num bar, bebendo uma pinga, ou algum lugar de prostituição, cometendo os pecados abomináveis diante da presença do Criador. Alguns já perderam tudo o que conquistaram no Evangelho, que era a saúde, a paz, a alegria, o casamento, a família abençoada. O inimigo veio e já roubou tudo de volta. Então, diante disso tudo, irmãos, eu estava pensando, eu preciso trazer uma palavra principalmente a essas irmãs e para toda a igreja, para aqueles que se batizaram recentemente, para você que está pensando em seguir a Cristo, se tornar um evangélico, e quem sabe até para você que já tem anos de caminhada. A desistência da fé não é, vamos dizer, um privilégio negativo de alguns. Essa desistência pode acontecer para qualquer um de nós. Inclusive, se você procurar, você acha pastores que abandonaram a fé? Acha ou não acha? Se você procurar, você acha pessoas que já pregaram o Evangelho, que cantaram, que louvaram o Senhor. Então, nós pensarmos que se não tomarmos as devidas precauções na nossa vida, nós podemos ser a próxima vítima. Não é exagero isso, irmãos. Não é exagero você pensar que se você não se precaver, se você não se prevenir com as orientações da palavra de Deus, você pode ser a próxima vítima. Porque nós temos um inimigo, nós temos um adversário. Jesus nunca enganou ninguém, não é? Ele sempre foi sincero na sua palavra. Ele sempre deixou claro que para ser um seguidor dele, ia precisar estar disposto a passar por aflições, por perseguições, por rejeições, por batalhas espirituais, que muitas vezes o crente novo não entende ainda. Então Jesus sempre foi muito transparente ao tratar com as pessoas. É verdade ou não? Ele nunca iludiu ninguém. Venha comigo que eu vou te deixar rico. Jesus podia dizer isso, porque ele tem poder. Venha comigo que eu vou fazer tal coisa para você. Jesus nunca disse. Então veja, irmãos, eu tenho pelo menos 4 observações, 4 dicas para todos nós a partir de mim, se nós quisermos perseverar nesta jornada até o final. Quem quer estar nessa jornada até o final, se encontrar com Cristo na glória? Bênção, a igreja toda. Então vamos lá. Primeira coisa que nós, a partir de mim, todos nós que queremos andar com Cristo, precisamos tomar cuidado. Nós temos que ter a base certa da nossa conversão. Nós temos que ter a base certa da nossa conversão. Pastor, o senhor está falando da base certa da conversão, porque existe uma base errada da conversão? Existe. Qual seria uma base errada, uma base falsa de conversão?
é quando a pessoa busca no Evangelho ser atendida por Jesus para os seus próprios interesses terrenos. É uma busca, meus amados irmãos, por aquilo que Jesus pode dar para elas. Não é uma busca por aquilo que o Senhor Jesus é e quer ser na vida dela. Ela busca uma base, um fundamento para desenvolver um relacionamento com Jesus, baseado naquilo que é temporal, naqueles bens que Jesus pode dar para ela desfrutar aqui mesmo, nesta vida. E isso não é o fundamento correto que nós precisamos ter, colocar na nossa busca por Jesus, porque se não for Jesus o fundamento da nossa fé, nós não temos praticamente nenhuma chance de permanecer no Evangelho. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque se eu venho para a igreja, para o Evangelho, para buscar de Jesus algo que Ele possa me dar referente a esta vida, no dia que aquele algo que eu estou buscando não der certo, eu vou voltar para trás. Ou seja, se eu estou na igreja pela namorada que Jesus pode me dar, no dia que eu brigar com a minha namorada, eu não sirvo mais a Jesus. Se eu estou buscando no Evangelho a casa que Jesus pode me dar, se Jesus não me der a casa, automaticamente eu vou voltar para trás. Eu me lembro de uma vez que eu conversava com um irmão lá no Mato Grosso, e muito querido irmão, mas ele chegou e disse para mim: irmão José, eu vou largar do Evangelho. Falei: meu Deus, irmão, eu nunca ouvi uma pessoa me dizer uma coisa tão triste assim. Como? Quanto tempo você tem no Evangelho? Ele falou: tenho, se eu não me engano, 5 anos, ele falou. Eu falei: qual o motivo de você querer agora largar do Evangelho? Ele falou: eu quero largar porque já fazem 3 anos que eu estou pedindo para Jesus uma casa, e até hoje Jesus não me deu a casa, então eu vou largar a mão de ser crente. Essa pessoa, meus amados irmãos, ele colocou uma fundamentação na fé dele, na busca dele por Jesus, errada. Jesus não chamou ninguém para vir, para receber casa dele, para receber carro, e muito menos para arrumar namorado ou namorada. Jesus não chamou as pessoas para isso, meus irmãos. Pastor, mas então quer dizer que casa, carro, namorada, casar, família, não. Não, tudo isso Jesus mostra na palavra dele que é da vontade dele de nos abençoar. Mas o que nós entendemos pela palavra de Jesus, que Ele quer que antes de todos esses demais interesses na minha vida, eu deseje Ele, eu queira Ele. Eu quero Jesus. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu único Deus. Jesus é o meu médico. Jesus é o meu advogado. Jesus é o meu amigo. Jesus é o que me ajuda nas horas difíceis da vida. Mas Ele quer primeiro ocupar o lugar no meu coração. Se eu vier: Jesus, se o senhor não... briguei com a namorada, eu não vou para a igreja hoje. Isso aí está assim, ó, irmãos. Então, se você, e eu creio que todos aqui pretendem correr a jornada até o final, primeira coisa, busque a Jesus pelo Deus maravilhoso, pelo Salvador maravilhoso que Ele é, mas não busque a Jesus por aquilo que Ele pode te dar, porque se Jesus quisesse, Ele poderia te dar o mundo inteiro, mas não é essa a forma de Deus se relacionar com o homem. Quer colocar uma fundamentação firme para você permanecer até o final da tua jornada? Se apaixone por Jesus.
Se apaixone por Jesus, porque quando você olhar para essas misérias do mundo que hoje ainda te chama a atenção, você vai dizer: que miséria que o mundo está. O pecado da humanidade vai cheirar mal diante das tuas narinas quando você se apaixonar por Jesus. Quando você colocar Jesus entronizado no centro do teu coração, que você disser: eu não quero saber, para mim não tem pastor, não tem irmão, não tem vizinho, não tem marido, nem mulher. O meu negócio é que Jesus está entronizado no meu coração, e de Jesus eu não largo, com Jesus eu vou até o final. Então, primeiro conselho, minhas amadas irmãs que estão vindo do encontro, para essa chama não se apagar, coloque Jesus entronizado no centro do teu coração. Não busque Jesus por nenhum outro interesse, mas busque porque você ama Jesus, você adora Jesus, você louva Jesus, você quer estar com Jesus. Ah, eu vou longe, pastor. Com certeza, se você tiver Jesus ao teu lado, você vai passar pelo Pantanal, vai passar pelo brejo, vai passar pelos espinheiros, pelos pedregais, você vai passar pelos trechos mais difíceis da tua vida. Mas se você tiver convicção que Jesus é a base da tua fé, você passa pelo meio de fogo cruzado e sai lá do outro lado inteiro, porque você tem certeza que Jesus está com você. Então, primeiro fundamento, primeira fundamentação do teu andar com Deus é Jesus. Não queira saber de mais nada. Jesus é meu tudo. Eu tenho certeza que esses milhões que já estiveram e voltaram para trás é porque nunca tiveram um encontro com Jesus. Eu duvido que alguém que tenha um encontro com Jesus consiga voltar para trás. Eu duvido. Eu me lembro da conversa daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que aqueles dois discípulos, Jesus havia sido morto, não é? E já era o terceiro dia, era domingo já, na verdade. E eles não sabiam da notícia que Jesus havia ressuscitado. E Emaús era um vilarejo que ficava lá uns quilômetros fora de Jerusalém. E os dois iam caminhando, voltando para Emaús. E de repente se aproximou deles um andarilho, um homem andando, um caminhante. E aquele caminhante se aproximou deles e começou a trocar conversa com aqueles dois discípulos. E perguntou para eles: sobre o que mesmo que vocês vinham conversando? Daí os dois disseram: você é estrangeiro, não é daqui de Jerusalém, que não está sabendo dos últimos acontecimentos? Nós estamos falando aqui do Jesus de Nazaré, aquele que veio, disse que seria o nosso Salvador, mas ele morreu crucificado na cruz. Agora já é o terceiro dia e nada de ressuscitar. Será que vamos ter que esperar outro Salvador? Aí diz a Bíblia que o Senhor Jesus começou a discorrer as Escrituras desde Gênesis até o ponto que ele estava, onde a Bíblia se referia à própria pessoa dele. Ele veio falando das profecias, veio falando dos cumprimentos da palavra de Deus. E quando eles chegaram na encruzilhada que o caminho seguia, os dois discípulos chegavam em casa, já era tardinha, quase anoitecendo. Jesus fez de conta que ia passar direto e falar: não, vamos chegar em casa, vamos comer, vamos fazer um lanche. Depois que o senhor comer, posa aí, e amanhã cedo continua a viagem, porque a viagem é perigosa. Então diz a Bíblia que o Senhor Jesus chegou e se assentou à mesa com aqueles dois discípulos, e eles serviram ali o pão, e Jesus deu graças pelo pão. Eles fecharam os olhos para dar graça pelo pão. Quando eles abriram os olhos, Jesus não estava mais ali. Aí eles dois conversando diziam: rapaz, como que pode nós nem desconfiar que aquele homem era Jesus? O outro disse: mas eu vou te dizer, quando ele vinha falando sobre as profecias, sobre os profetas, fervia dentro do meu coração.
fervia, eu sentia algo sobrenatural borbulhando dentro de mim. Então eu volto a dizer, meus amados, eu duvido que alguém tenha, por menor que seja a experiência com Jesus, vai querer voltar para trás. Duvido. Não dá para voltar. Como que vamos voltar, irmãos? Os discípulos, eles entenderam isso. Jesus começou trazendo ensinamentos muito light para o povo. Aí quando reuniu a multidão, Jesus começou a passar os verdadeiros ensinamentos do céu para a sua igreja. As pessoas rejeitaram. Quando Jesus chamou eles para conversar seriamente sobre o andar com Deus, a maioria se mandou embora. A maioria não queria ouvir a verdade, como acontece nos nossos dias, irmãos. A gente prega a verdade porque é meio louco, sabe? Mas se a gente fosse inteligente um pouquinho, inteligente entre aspas, ia massagear o ego das pessoas, ia só leitear, puxar o saco, agradar, sabe? Para arrancar coisas das pessoas. Aí, irmãos, quando Jesus começou a partir para o assunto sério do reino de Deus com as pessoas, eles se mandaram embora. Aí diz a Bíblia que ficaram só os discípulos, e Jesus, olhando para eles, disse assim: quereis vós também ir embora? Aí o apóstolo Pedro disse: para onde iremos nós, mestre, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde? E aí eu faço uma pergunta para nós aqui nesses dias: para onde iremos nós distante de Jesus, meus irmãos? Aonde encontraríamos alguma coisa maior, melhor, para substituir o nosso Jesus na nossa vida? Aonde encontraríamos? Qual lugar você pensaria de ir se você largasse de Jesus porventura? Eu sei que você não vai largar. Para onde, irmãos, nós iríamos saindo da presença de Deus? Para os bailes, para as misérias da prostituição, para os vícios que arrebentam com a vida do ser humano, ainda rouba a eternidade da pessoa. Para onde iríamos nós se nós deixássemos de Jesus? Faça essa pergunta para você mesmo: se eu largasse de Jesus hoje, para onde eu iria? Ou então, se eu rejeitar Jesus, que está sendo me oferecido de graça, que bem maior eu poderia encontrar neste mundo, melhor do que Jesus? Não tem coisa melhor do que Jesus. Então, primeira base para sustentar a tua jornada: se apaixone por Jesus. Não seja apenas um admirador dos crentes. Eu admiro muito os crentes. Eu acho lindo os louvores dos crentes. Eu só não gosto da pregação do pastor José, mas o louvor dos crentes, oh, que coisa maravilhosa. Não queira ser assim. Não queira ser assim. Se apaixone por Jesus. Entregue a tua vida a Jesus, e Ele tudo fará para você. Segundo ponto: a vida cristã se sustenta com uma vida de santidade. Pastor, domingo de noite o senhor vinha falar de santidade. Cadê a irmã Dilena? Está ali. Fala não, de santidade, domingo de noite não é um culto ideal, pastor, santidade. Ela fala assim, irmão. Não, santidade dos pastores, padre. Irmãos, talvez você esteja dizendo: pastor, mas o que quer dizer essa vida de santidade para eu poder permanecer na minha jornada com Cristo? Santidade é se afastando da vida de pecado na qual nós vivíamos, e a cada dia irmos nos aproximando mais de Deus. É a palavra de Deus que diz, irmãos, Deus usando o apóstolo Pedro, né? Ele diz: portanto,
sede vós também santos, porque santo é aquele que vos chamou. Sede santo. Aí a pessoa, irmãos, vem para o Evangelho, vai até para o encontro, vai para o batismo nas águas, mas de repente ela não entendeu direito, ela quer continuar na mesma antiga e velha vida e servindo a Deus, e daí não anda junto, irmãos, não dá certo. Não dá certo. Ou nós morremos para o pecado para andarmos com Cristo, ou então o pecado e Cristo não dá na nossa vida. Pastor, mas eu sou tão acostumado na vida de pecado, como é que eu vou deixar de uma hora para outra? Eu concordo que de uma hora para outra é difícil, às vezes, conforme o estilo de vida. Mas o que Deus está chamando a todos que querem andar com Ele, para ter uma vida de santidade, Ele espera que eu mostre para Ele, que apesar de muitas falhas que eu ainda cometo, eu tenho vontade de mudar. Se o Senhor Deus requer que eu largue desse tipo de pecado para agradar a Ele, ainda que eu de mim mesmo não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu vou deixar desse pecado e vou viver para te agradar. Mentia muito antes, ainda continua mentindo, tudo bem, mas já não está mentindo mais como mentia antes, está diminuindo, está melhorando, está se esforçando, está lutando por melhorar. É ou não é? Eu vejo pessoas dizendo: pastor, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, agora estou fumando 1 ou 2 cigarros por dia. O ideal é não fumar nenhum, mas pelo menos você está lutando e se esforçando para deixar do vício, para agradar a Deus. Irmãos queridos, estou falando aqui do estilo de vida que quem quer andar com Cristo precisa ter. Não dá para querer conciliar, irmãos, vida com Jesus e as mesmas coisas da velha vida. Não dá, não funciona, não dá certo. Sabe por quê? Porque a vida de pecado é do inimigo nosso, é aquele que vem para roubar, matar e destruir. A santidade é do nosso Jesus. Se o inimigo continuar tendo legalidade na minha vida, mais cedo ou mais tarde ele vai me arrancar do Evangelho. Mais cedo ou mais tarde ele vai dizer: não, chega de ser babaca, ficar aí em igreja de crente, cara, sai fora, vai curtir tua cervejinha, vai dançar teu bailinho, as baladas, vai curtir tua vida, cara. Então, meus amados, se eu quero andar com Jesus e quero vida longa com Cristo, eu preciso ser radical comigo mesmo. Vocês concordam? Eu preciso ser radical comigo mesmo. Mas é tão boa essa vida de pecado. Então ainda a pessoa não está pronta para seguir a Cristo. Estou falando aqui para todos nós, a partir de mim. Se nós quisermos ter uma jornada com Jesus até o final da nossa jornada, daqui 15 dias, eu vou dar uma notícia aqui, principalmente para as que foram a primeira vez. Daqui 15 dias, tudo isso que vocês receberam no encontro não vai ter mais nada. Isso aí foi só um start, para dar um embalo para você começar a tua corrida, tua jornada. É só uma coisa. Sabe quando dá na partida assim? Só isso, o encontro é só para te dar um empurrão assim. Mas agora a partir de amanhã, você vai voltar na tua mesma vida, não é? Teu dia a dia, teu trabalho, aqueles colegas de trabalho são os mesmos que estão lá. Tua vizinhança, teu esposo, teus filhos, são todos os mesmos. Quem foi para o encontro foi você, não foram eles. As mesmas palavras que você ouvia deles lá antes de você ir, você vai ouvir agora, depois que você voltar. A mesma correria que você tinha na tua vida antes de você ir, você vai ter essa mesma correria agora, a partir de amanhã. E aí vem a pergunta: como que eu vou lidar com isso agora? Como que eu vou lidar? Eu fui para o encontro, agora o diabo está perdido comigo. Agora, diabo.
daqui 15 dias, pá, mas não vai fumar mesmo? Você é boba, um cigarrinho, o que vai fazer? Ah, cervejinha, não vai beber mesmo uma cervejinha? Esses crentes são uns fanáticos, o que é isso? Então, meus amados, santidade é você ir largando da velha vida e se aproximando mais de Deus. Sabe, Deus não está esperando que num passe de mágica você já seja uma santa, tipo onda Aparecida, assim, né, com aquela coroa. Não. E nem está esperando que você seja também tipo ao São Pedro, São Paulo. Não. Mas Ele está esperando sim que nós encaremos com seriedade essa questão do pecado, e que nós vamos nos afastando do pecado e nos aproximando de Deus. E isso Ele está esperando de todos nós. Ah, pastor, nem crente não sou, mas Ele está dizendo para você também. Ele está esperando que você fuja do pecado, se você quiser estar com Ele na eternidade. Ai, Jesus. Então, primeiro, nós temos que ter a fundamentação certa na nossa jornada, para nós não andar tipo, ser emocional, e crente emocional, sabe, irmãos? Sabe, às vezes um pastor se torna o líder da pessoa. Quando aquele pastor pisa na bola, a pessoa desvia e vai para o inferno, porque o pastor, o teu negócio é você com Jesus. Segundo, a santidade. Comece a partir de hoje se preocupar em fugir da vida velha que você vivia. Mas estou faz tempo na igreja, pastor, ainda estão levando, conciliando. Se você continuar, não vai longe. O inimigo vai tirar você. O inimigo vai tirar você. A partir de hoje, eu creio que a nossa vida tem que mudar. Terceiro, a nossa vida cristã se sustenta através do serviço na obra do Senhor. Você quer ter mais uma fundamentação firme no teu andar com Deus? Entre junto com o povo de Deus na batalha pela obra do Senhor. Você quer ter mais uma fundamentação no teu andar com Deus? Entre junto com o povo de Deus na batalha pelo crescimento do reino de Deus na terra. Deus te chamou com 2 ou 3 propósitos. Um é a salvação, o outro é para você adorar a Ele, e o outro é para você fazer o crescimento do reino dele na terra acontecer. Irmãos, eu já tenho visto por experiência as pessoas que são só espectadores na igreja. Essas pessoas não têm aquele ânimo, aquela energia, aquela disposição que os que se envolvem na obra do Senhor têm. Não tem. A pessoa que não se envolve em nada na igreja, ela não tem nem compromisso de ter vida de oração, porque ela pensa: eu não faço nada, eu não vou na igreja hoje, eu não tenho compromisso nenhum lá. Né? Você quer ter vida longa andando com Jesus? Você misture com o povo de Deus e procure uma ponta nessa grande obra e se agarre ali e diga: eu estou junto para ajudar a levar a obra do meu Deus avante. Eu estou junto nessa batalha, nessa jornada. Quem não faz nada na igreja nem sabe das principais atividades que a igreja tem. É ou não é? Irmãos, você que não faz nada na igreja, vou te contar. Nós estamos assim, ó, de reuniões aqui para orar juntos. Nós estamos assim de jejum para a obra de Deus operar. Nós estamos assim de compromisso de oração. Nós estamos assim de outros compromissos. E de repente você que é só espectador, você nem sabe do que está acontecendo na tua igreja. Então, a terceira fundamentação para você que quer ir longe com Jesus: entre na guerra pela causa do teu mestre nessa terra. A obra é grande,
os soldados são poucos e Ele está alistando novos soldados para a batalha. E ainda tem mais uma vantagem: se você se envolve com a obra do Senhor, você está sempre no meio de pessoas que estão com a vida consagrada. E quando o inimigo quiser te atacar, essas pessoas sempre têm uma estrutura para te ajudar. Você está junto, você está no meio. Você não fica isolado, você está sempre junto com o povo. Quando a guerra vem, está uma turma de homens e mulheres de Deus consagrados ali, que vão estar junto com você na tua batalha de oração. Mas você fica pelas beiradas. Fica pelas beiradas, não quero me envolver. Não quero me envolver. Leva o dinheiro lá na igreja e, irmãos, o dinheiro que nós trazemos para a igreja é o que menos conta para Deus. Deus não quer o nosso dinheiro, nem a nossa casa, nem o carro, nem nada. Deus quer nós. Ei! Deus não quer todos os bens materiais que você tem. Ele quer você. É você que Deus quer. Ainda que você dê todos os bens materiais que você tem, se você não pertencer a Deus, não vale nada para Deus. Meu Deus, irmãos. Meu Deus, irmãos. Meu Deus, irmãos. Pastor, mas eu tenho muitos bens. Deus não está nem aí, irmãos. Deus quer eu, Ele quer você. Ele nos quer por inteiro, por sinal, não quer partes. Então, toda essa pregação, viu? Ó, me ajude aqui. É só para as irmãs que vieram do encontro. Viu? Para as irmãs que vieram do encontro, não é para nós. Só para as irmãs que vieram do encontro. Até quando nós vamos ficar infrutíferos na obra do Senhor, irmãos? Até quando nós vamos viver só para cuidar dos nossos próprios interesses e não vamos entrar na batalha? Ah, meu serviço. Cara do céu, se você não ganhar o suficiente para sustentar tua vida com abundância no tempo normal do teu dia de trabalho, aquelas horonas até de madrugada só vai servir para te trazer canseiro e enfado, e você não vai prosperar por causa disso. Deus está contando com você. Ei, Deus está contando com você. Última, fiquem tranquilos, só mais uma. Só mais uma, pastor. E essa aqui é light. Essa aqui é a mais fácil de todas. Para as irmãs. Você quer se sustentar na tua jornada com Jesus e não quer ser mais um que vai engrossar as fileiras dos que se acovardaram e voltaram para trás. Você precisa, é indispensável, do poder de Deus na tua vida. Você precisa, não é uma opção, não é uma escolha, não é uma questão de conveniência, porque isso, não. Se você quer andar com Cristo e na eternidade estar com Ele, você precisa do poder de Deus na tua vida. Eu falei no início que essa palavra é para mim e para todos nós. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Se você não tiver o poder de Deus na tua vida, você não vai conseguir fazer frente aos ataques do inimigo que vem para arrebentar com você. Você acha que você vai decidir andar sinceramente com Jesus e o inimigo vai ficar quieto? Você acha que você vai ganhar toda a tua família para Jesus e o diabo vai dizer, muito bem, vai com Deus? Você está pensando assim? Quando o inimigo vê que definitivamente perdeu você e que você vai começar a virar um instrumento de Deus para arrebentar com Ele,
E as almas que estão debaixo do domínio dele vão sair de lá e vão vir para Deus através da tua vida. Você acha que você vai enfrentar o inimigo sem poder de Deus? Jamais. 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 Sabe, os filhos que nós tanto sonhamos em vê-los servindo a Deus, eles estão aprisionados pelas garras do inimigo. E o inimigo não vai soltar os nossos filhos se nós não estivermos usando o poder de Deus na nossa vida. Não adianta, irmãos. Irmãos, passou o tempo de nós nos iludirmos com uma religião. Chegou o tempo de nós termos um relacionamento sério com Deus. Meu Deus. Relacionamento sério com Deus. Nós precisamos do poder de Deus, meus irmãos, senão nós vamos ser destruídos pelo nosso adversário. Pastor, mas estou chegando agora para o Evangelho, eu nem entendo de poder de Deus. Assuma teu compromisso com Jesus, venha para a igreja, venha para tudo. Venha para o culto de quarta-feira na oração, venha no sábado estudar a Bíblia, venha no domingo para o nosso culto como hoje. Vá para os encontros com Deus, que você vai entender do poder de Deus. Você vai entender. Você vai entender. Irmãos, as almas não estão indo perdidas para o inferno porque elas querem ir para lá. Não, eu duvido que você encontre uma alma que diga: olha, eu estou feliz porque estou indo para o inferno. Eu duvido. Você vai encontrar pessoas que vão dizer: irmão, eu chego a chorar de preocupado com a minha salvação, mas eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo assumir um compromisso com Jesus. Aí chega a hora do homem de Deus com poder de Deus na vida, da mulher de Deus com poder de Deus na vida, para dizer: demônios do inferno que estão aprisionando esta alma, vocês batem em retirada em nome de Jesus. Então nós precisamos do poder de Deus, meus irmãos. Nós precisamos. Em Efésios 6:10 ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não adianta chegar lá na casa, querer brigar, converter marido, querer brigar, converter filhos. Não adianta chegar lá, querer que o diabo vá embora. Não adianta nada disso, irmãos. Nós precisamos do poder de Deus para enfrentarmos as nossas batalhas. Sabe aquele casamento que não está bom? Para mudar um casamento que está arrebentado, que está debaixo da ação do inimigo, nós precisamos ter poder. Nós precisamos revesti-los de poder, chegar na nossa casa e dizer: inimigos da minha casa, do meu lar, dos meus filhos, em nome de Jesus eu te mando embora e saia daqui. Mas com poder. Com poder, irmãos. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder. Oh, meu Deus. Nós precisamos do poder. O poder de Deus é indispensável na nossa vida, irmãos. Já se alistou no exército de Cristo? Já, pastor, batizou, já é do exército. Agora você precisa começar a buscar. Agora precisa começar a lutar. Precisa começar a entrar na guerra. Precisa começar a entrar na guerra. Pastor, mas o poder é só alguém impor as mãos sobre minha cabeça, eu já fico cheio de poder. O poder está disponível. Deus tem poder para dar para o seu povo, mas só tem um jeito de você buscar Ele: é com vida de oração. É com vida de oração, jejum.
Obediência à palavra do Senhor. Por isso que nós vemos lá do começo: você tem que ir largando do pecado, fugindo dos vícios, fugindo da prostituição, fugindo de tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque agora você vai ter que buscar poder. E se você tiver com a vida toda contaminada, Deus não vai liberar poder sobre a tua vida. Mas o poder vai vir se você dedicar teu tempo de oração. Fecha teu quartinho, arruma teu cantinho. Arruma teu cantinho para você passar teu tempo com Deus. Só você e Deus. Teu sonzinho ali, teu celularzinho, um louvor gostoso, e você ali orando, adorando, uma Bíblia boa para você meditar na palavra. E marca na tua agenda o teu horário dia a dia de passar teu tempo com Deus. Não quando der certo, que sobrar um tempo, que eu não tiver mais nada para fazer, eu vou entrar ali. Não. Coloca na tua agenda: o meu horário de estar a sós com meu Deus é tal hora. E nesse horário eu não assumo nenhum outro compromisso. Nesse horário eu não vou para o serviço, não recebo visita, não atendo o telefone, não vou no banco, não compro, não vendo, e não pago e não recebo. O meu tempo de estar a sós com meu Deus. Você tem que ser radical. Você tem que ser radical. Ai meu Deus, essa semana nem deu tempo de orar. Você está perdido, rapaz. Se você não abrir os olhos urgentemente, você é a próxima vítima que o inimigo vai tirar do evangelho. Pastor do céu, lá na outra igreja não falam nesse tipo. Então, meus amados, aqui está a receita para vocês permanecer firme até o final. Pastor, mas dá certo? Dá certo, porque eu tenho colocado isso em prática lá há 35 anos, quando eu aceitei a Cristo. E pela graça e misericórdia de Jesus, até hoje eu estou vivo, estou em pé, estou fazendo a obra do meu Deus. E quero dizer no final da carreira: acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora eu sei que está guardado para mim lá em cima a coroa, que o justo juiz preparou, não só para mim, mas para todos quantos vencerem nessa jornada. Todos os que Ele chamou. Jesus não chamou ninguém, irmãos, para andar um pouco com Ele e voltar para trás. Não, se Ele chamou você é porque Ele quer que você esteja com Ele na eternidade. Agora vai depender de você. Está na tua mão a boleia agora. Você que vai cambiar. Você vai cambiar agora a tua vida com Deus. Você diz: não, hoje eu não vou no culto. Irmãos, vou contar para vocês segredos de pastor. Quando o crente não vem num culto, por exemplo, de domingo, que está tudo bem com ele, né? Lógico que tem problemas às vezes, mas que está tudo bem, não vem num culto de domingo, eu já digo: já está começando a obra do inimigo. Uma fraqueza, um movimento diferente, já é algo que o inimigo está colocando as mãos. Porque ele começa assim, irmãos: não vou hoje, de repente vem no outro, depois no outro não, e coisa. Quando vê, a pessoa vai enfraquecendo. E quando vê, ela não tem mais gozo, não tem alegria, não tem mais energia espiritual, não tem vontade nem disposição. Então a gente tem uma certa experiência nessa jornada, meus irmãos. Não falte. Você já decidiu seguir a Cristo? Eu não venho na oração quarta, pastor, eu estou muito cansado. Irmãos amados, que vontade de fazer uma oração contrária. Dizer: Jesus, cansado do quê? De trabalhar. Jesus, tira o serviço dela, o dele. Pô, Jesus, o que o senhor prefere? Que o irmão esteja ganhando dinheiro ou que ele esteja adorando o Senhor? Jesus vai dizer: eu quero que me adore. Jesus, diminua o serviço da irmã, do irmão. Eles antes, quando eu não... Irmãos, eu tenho essa experiência. Quando a pessoa chega arrebentada, não tem emprego, não tem nada, casamento ruim, tudo arrebentado. Nossa, a pessoa não perde nada na igreja, cara. Não perde nada. Quarta-feira, sábado, domingo. E tudo que eu ensino aqui no sábado, ela diz amém. Glória. Quando ela começa a tirar o narizinho para fora, não vim porque está cansado. Sábado, eu acho que já sei tudo que o pastor está ensinando aí no sábado, não vai. Domingo eu até ia vir, mas daí chegou um compadre lá em casa. Irmãos queridos,
Irmãos queridos, nós estamos indo para o céu. Sabia? Você está indo para o céu. Você foi chamado por Jesus para ir para o céu com Ele. Para as irmãs. Meus irmãos estão no nível espiritual que elas aguentam qualquer pregação hoje. Amém, irmãos? Eu creio que as irmãs estão recebendo com alegria, né? É bom, né? Amém, irmãos?